E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês o carro mais barato à venda no Brasil. Não exatamente na versão mais barata, mas na sua versão intermediária. Eu estou falando do Renault Kwid e aqui na versão Intense, que é intermediária e talvez a que tenha o melhor custo-benefício. A Renault aplicou esse ano para a linha 2022-2023 várias mudanças, várias melhorias no seu carro compacto. Na verdade ele é um subcompacto. E embora ela insista em chamar o Kwid de o SUV dos compactos, vamos lá, né? Ele pode ser um bom carrinho pequeno, um bom carrinho compacto, mas está longe de ser um SUV. No entanto, da mesma maneira, a Renault não está completamente errada quando ela afirma isso, porque pelas regras, vamos dizer assim, da Anfavea, o Kwid atende vários pré-requisitos para ser caracterizado como um SUV, como a altura livre do solo acima de 18 centímetros, o Kwid tem 18,5 e os ângulos de ataque e saída, que o Kwid tem 24 graus de inclinação aqui de área de entrada de ataque e 42 graus de saída. Então, tecnicamente, ele se enquadra sim como um SUV, embora é um carro subcompacto, um bom carro subcompacto e que a Renault chama de o SUV dos compactos. Mas vamos lá, falar das novidades do Kwid. A dianteira é toda nova, como você já percebe aqui. Aqui em cima você tem um DRL, uma luz de posição diurna em LED. A grade central é nova, o para-choque é novo. O farol principal agora fica aqui, né? Então criou uma frente bem interessante, já inspirada em outros modelos da Renault, com essa separação da iluminação dianteira. E o fato é que no design o carro ficou muito legal. Ele já era um compacto bem resolvido em termos de design, e nesse ajuste da linha 22-23 ficou ainda melhor. Faz parte também das novidades um novo jogo de calotas, que você olhando de longe você acha fácil que são rodas de liga leve, porque elas se integram muito bem no design do carro e elas cobrem bem a parte de ferro da roda, com pneus ecológicos de baixo atrito na medida 165/70/14. O carro sempre foi caracterizado também por esses apliques em preto, né, na caixa de roda, aqui nesse vão central, no espaço entre as rodas dianteiras, aqui na caixa de roda traseira. Já que atrás não tem, são menores as novidades. O tamanho da lanterna é o mesmo. O que mudou, não exatamente nessa versão, mas na versão Outsider, é que ele tem um elemento em LED com uma moldura, né, nessa área externa. Nessa versão Intense, ele manteve a posição da iluminação, pisca, ré e luz de freio, com um filetezinho em LED em cima e embaixo, e basicamente é só isso que mudou. Aqui na traseira, como eu estava dizendo, o porta-malas, se a gente considerar o tamanho do carro, tem uma boa capacidade. A Renault declara 290 litros de capacidade do porta-malas para o Kwid, o que é um número realmente muito bom, especialmente se comparar com o espaço oferecido pelo principal concorrente dele, né, de uma outra marca aí, vamos falar as claras, que é o Fiat Mobi. O acabamento tem carpete do lado, tem carpete aqui no fundo do banco, tem ancoragem para cadeirinha de criança e é um espaço realmente considerável para a categoria de subcompacto do carro. 290 litros é um espaço razoável. É um carro honesto, que não se propõe a ser o que ele não é, embora isso, se você desconsiderar essa ideia de SUV dos compactos. É um carro que tem 3,60 metros de comprimento, com 2,43 de entre-eixos. Você não pode esperar um negócio maravilhoso. Então aqui você vai ver que o espaço no banco traseiro é para duas pessoas e de preferência não muito grandes, porque o espaço para as pernas ele é diretamente influenciado pela posição que o motorista e o passageiro do banco da frente colocar o seu banco. Ele tem aqui essa bolsa para objetos, o acabamento é bom, tá? A costura azul aparente, esse centro do banco em tecido, costuras azuis. Tem 3 encostos de cabeça e 3 cintos de segurança, embora 3 pessoas fiquem realmente apertadas, aí a não ser que sejam crianças. O túnel central ali é bem baixo, não chega a atrapalhar o espaço dos pés. Aqui na dianteira o espaço é um pouco melhor. Você tem o encosto de cabeça integrado
ao corpo do banco, isso é uma tendência que alguns fabricantes estão voltando a fazer isso. Mais uma vez se repete aqui nessa versão Intense, essa faixa de tecido central com detalhes em costura azul. Enfim, visualmente é um carro bem agradável. Eu vou apresentar depois no detalhe o interior do carro, mas vale citar outra coisa aqui que ele recebeu nessa nova versão, o Start-Stop. É o desligamento do motor em paradas de sinal, que daí você pisa na embreagem e ele liga novamente o carro. Aqui você tem uma alavanquinha meio tosca, para abertura do capô do motor. E aqui na frente, muito se comentou que talvez aqui na frente se comentou muito que talvez a Renault fizesse a atualização desse motor para usar a mesma unidade de força presente no Sandero, que é um pouco mais potente. Mas ela não fez isso. O que a Renault fez foi só recalibrar o sistema de injeção para que ele se enquadre nos novos limites de emissão de poluentes do Proconv. Então os números de desempenho se mantiveram e a Renault diz que ele está um pouquinho mais econômico. Mas basicamente é o mesmo motor 1.0 de 3 cilindros e 71 cavalos que já equipava o Kwid antes. É isso, gente. O Kwid é um carro bem resolvido, tá? O visual dele não tem... assim, você pode até não gostar da marca, você pode não gostar de carro pequeno, mas dizer que é um carro mal resolvido, eu não acho que não seria um comentário muito justo, tá? É um carro bom no que ele se propõe, desde que você não considere a ideia dele ser um mini SUV. Se você gostou do vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e agora vamos entrar para mostrar o Kwid na versão Intense por dentro e rodar um pouquinho no carro. Vem comigo, vamos conhecer o Kwid por dentro. Bom, aqui por dentro é o seguinte, não dá para esquecer que o Kwid é um hatch, um subcompacto, porque o carro é todo justinho por dentro. Então você tem aqui um volante com uma boa empunhadura, mas sem nenhum tipo de regulagem no volante. A regulagem disponível é só do banco e mesmo assim não tem regulagem de altura do banco, é só de inclinação do encosto e da posição do assento, para frente ou para trás. Mas no geral você tem todos os comandos bem localizados. Ele tem uma diferença dele em relação aos concorrentes dessa categoria. Ele tem 4 airbags, os 2 dianteiros e 2 laterais, sendo que a bolsa lateral ela é um pouco ampla, ela sobe mais ou menos, tipo a do Polo, do Virtus, e protege aqui a lateral da cabeça também. O volante é o padrão que tem sido utilizado pela Renault em outros carros da marca, só que simplificado, sem nada de comandos aqui no volante. O que você vai ter nessa versão Intense são os comandos do som através desse satélite, que também é bem tradicional na linha Renault. O multimídia disponibilizado pela Renault nesse carro é até bem completo, uma tela aqui de 7 polegadas, 8 polegadas, é o Media Evolution da Renault, tem várias funções, inclusive uma função que te ajuda a controlar a economia do carro, que é muito válida, dentro da proposta do carro. O acabamento é todo em plástico duro, mas assim, um plástico até bem recortado, não tem rebarbas, não tem peças mal encaixadas e tem essa parte central aqui com um preto brilhante, na cor preta com brilho, um black piano aqui, comandos do ar-condicionado, tudo em nome da economia. Os comandos do vidro elétrico estão aqui, então todos os comandos elétricos estão centralizados aqui, então você não precisa ter fiação vindo para as portas, até os alto-falantes dianteiros que normalmente ficam na porta, no Kwid eles ficam aqui em cima do painel. Então você não tem necessidade de chicotes elétricos indo para as portas. A porta basicamente ela tem a função, tirando claro o motor do vidro elétrico, você não tem comando de espelho, comando de alto-falante, comando de vidro, trava, nada disso na porta, só realmente o vidro elétrico que tem um motorzinho aqui dentro. As saídas de ar-condicionado estão bem colocadas aqui em posição alta, então isso facilita a distribuição do ar refrigerado em todo o interior do carro. Desse lado aqui, do lado esquerdo, no painel aqui embaixo, você tem os comandos do espelho elétrico, que é de série, nessa versão Intense. Você tem a abertura interna da tampa do porta-malas e você tem a possibilidade de desativar o Start-Stop, que muita gente não gosta, então graças a Deus tem a opção de desativar. Em termos de conectividade, só tem uma entrada USB no carro, que fica ali no console, ela que vai fazer a conexão do seu
celular com a central multimídia, seja ele Apple ou Android, e tem uma entradinha ali, um pino auxiliar daquele redondinho para você conectar caso queira só passar arquivo de áudio. E tem uma entrada para um carregador daquele redondo, né, que se utilizava antigamente para acendedor de cigarro, um porta-copos aqui no console central e um outro vão aqui também no console para você colocar carteira, chave, moeda. Aqui em frente o freio de mão também você tem um outro compartimento, e aqui para trás não tem nada, até para preservar o espaço para o banco traseiro, que já não é muito. Então a Renault preferiu não colocar um segundo porta-copos aqui para não ocupar espaço. Já no painel da porta, o vão que tem aqui para objetos é de um tamanho bem interessante, cabe bastante coisa aqui, inclusive uma garrafa de 1,5 litro, tem um suporte ali na frente que cabe. O porta-luvas fica lá nas profundezas, mas também tem um tamanho bom, ele é bem utilizável. Nessa versão aqui, o parasol não tem espelho desse lado do motorista, só aqui para o carona. Enfim, apesar da falta de algumas regulagens, eu me encaixei bem aqui no carro, tá? Não tô achando, é uma posição até bem natural aqui de direção. Agora vamos dirigir um pouquinho, né, para sentir o quanto anda. A embreagem é bem leve, o câmbio tem essa alavanca bem comprida, mas faz ficar perto do volante. O curso das mudanças de marcha é um pouco extenso, mas o câmbio é bom, tem uma boa precisão nos engates. E vamos lá, rodar um pouquinho no Kwid. O que a gente percebe basicamente é que é um carro um pouco áspero, tá? Áspero em que sentido? Você sente uma aspereza no pedal da embreagem, você sente a marcha entrando, você ouve o motor trabalhando, mas dentro da proposta do carro de ser um carro urbano e barato, um carro de entrada, eu acho que tudo isso, apesar de ser um pouco áspero, como eu disse, foi bem realizado. E que você percebe, eu estou numa subida, saí praticamente do carro parado, e o motor movimenta com muita facilidade o carro, até por ele ser bastante leve. O Kwid pesa 820 kg só, então é um carro leve. Você não precisa de muita potência ou torque para fazer o carro se movimentar. Para isso contribui também o tipo de pneu utilizado, que é um pneu de baixo atrito e numa medida um pneu relativamente estreito, na medida 1,65, mas é uma medida que é o suficiente para garantir a estabilidade, um conforto e a economia do carro. A estabilidade dele é boa, ele não oscila muito em ventos laterais, embora seja um carro leve. Ele tem o controle de estabilidade, o controle eletrônico de estabilidade. Ainda dentro desse pacote de itens de conforto, todo o Kwid vem de série com ar-condicionado. Tá? Mesmo a versão Zen, que é a versão de entrada, tem ar-condicionado. E a versão Intense tem, além do ar-condicionado, tem a direção elétrica, tem os vidros dianteiros elétricos, tem trava elétrica, tem o desembaçador traseiro. Então é aquele kit básico de itens de conforto. Outra coisa que o Kwid tem é o assistente de partida em rampa, que mesmo não sendo um carro automático, ele tem esse dispositivo que é muito útil na cidade, principalmente para as pessoas com menos habilidade, né? Como o Kwid provavelmente vai ser o primeiro carro de muita gente, esses itens que ele tem que facilitam a condução, de ser um carro leve, fácil de arrumar a posição das coisas, um carro pequeno, fácil de manobrar, com um motor esperto que numa eventualidade te tira de alguma enrascada no trânsito. A direção elétrica e esses itens todos facilitam, torna um carro mais amigável para ser o primeiro carro de alguém, né? A primeira experiência de ter um carro. Ele se enquadra muito bem nessa proposta de ser um carro muito fácil de dirigir. Bom, o que eu posso tirar de conclusão é que é um carro, como todos os outros carros no Brasil, caro, né? Um carro desse, se a gente for justo, deveria custar 40, 45 mil reais, mas o fato é que não existe mais carro nesse preço no Brasil. E mesmo custando 64 mil nessa versão Intense, é um dos carros mais baratos à venda no Brasil. Então, partindo desse princípio, é um carro que tem um preço justo de ser um dos mais baratos disponíveis. E mesmo nessa proposta de mais barato, ele é um carro bom. A Renault aperfeiçoou muitas coisas no decorrer desses 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos que o Kwid está em linha no Brasil.
sanou alguns problemas de pontos fracos que ele tinha, pontos frágeis. Isso foi solucionado definitivamente. É isso, é um carro hoje que tem muito potencial para crescer, para ser realmente o líder dessa faixa de mercado dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do carro, e se gostaram, deixe o like, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações e ajudar o Motor News a crescer. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.